Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverão grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e São José, sejamos todos protegidos e abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Muitos temas importantes vão nos acompanhar durante o tempo do advento, principalmente esse tempo da vida gloriosa, esse tema da vida gloriosa de Jesus nos últimos dias. Como sabemos, nós esperamos e aguardamos o julgamento final, que acontecerá de acordo com Jesus, no final dos tempos, no dia do julgamento, que nos prepara para a vida futura, a vida do reino de Deus. Isso é totalmente contrário à pregação da religiosidade natural, do modernismo, onde comumente se fala: aqui se faz, aqui se paga, ou a lei do retorno. Para a fé e para Jesus, não é aqui nesse mundo que o retorno acontecerá. Para Jesus e para a fé haverá um julgamento universal no fim dos tempos, e na vida futura se paga todas as pecados, as maldades, ou até mesmo o bem que deixamos de fazer neste mundo. Por isso, os próprios profetas, eles anunciavam antes de Jesus a
destruição do primeiro templo, né? Um templo que foi construído pelo rei Davi e pelo rei Salomão, foi destruído por causa da maldade, da falta de conversão do próprio povo de Deus. E isso havia sido anunciado pelos próprios profetas que vieram antes de Jesus, né? Também os profetas, eles anunciavam essa vida gloriosa, esse dia do Senhor, né? Onde aqui o profeta Malaquias, que já é o finalzinho do Antigo Testamento, ele anuncia para vós nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação das suas asas, né? Por isso a igreja sempre entendeu, né, como vamos celebrar o Natal daqui a alguns dias, né? Um dia que antes se celebrava o sol como uma divindade, ele é atribuído então ao nascimento de Jesus, né? Por isso é tão importante a gente ter cuidado para que o Natal não se torne só uma festinha de Papai Noel, ou de doentes, ou de fábulas, né? Nós todos cristãos, filhos de Deus, Nossa Senhora, temos o dever de darmos ao Natal a sua verdadeira dignidade, que é a festa da chegada da verdadeira luz, né? De Jesus, que ilumina o mundo. Primeiramente, como nos diz São Paulo, nos deixando esse exemplo, todos nós temos que trabalhar, né? Hoje nós vemos, né, nas redes sociais, muitas pessoas que zombam de quem tem a carteira assinada, de quem trabalha ali, seguindo, né, muitas vezes uma escala rígida de trabalho, mas ainda, né, que uma pessoa seja muito rica, o trabalho ele é o remédio que Deus deixou contra as maldades e as consequências do pecado. Então todos nós precisamos trabalhar. Todos que trabalhamos na igreja, todos que estamos envolvidos, todos nós precisamos trabalhar. Então, não temos o trabalho simplesmente como uma punição, não, mas ele é um remédio, né, da dignidade ao ser humano. Então, todo o trabalho digno é muito importante que a gente incentive e manifeste. Por isso, São Paulo criticava duramente aqueles que muitas vezes na igreja querem, né, ou se aproveitam da igreja para não trabalhar, né? E isso volta e meia, essas coisas elas acontecem. Também quando Jesus anuncia, né, a respeito da destruição do templo, o templo que Jesus conheceu já é o segundo templo, né? Não foi o templo construído pelo rei Davi e pelo rei Salomão, mas um templo bem menor, ali construído pelos sírios, né, que permitiram que o povo de Deus reconstruísse o seu templo, mas mesmo assim ele era magnífico, né? Ainda hoje, quando você vai lá visitar as ruínas do templo em Jerusalém, né, existem pedras imensas, né? Tem pedras que facilmente aí dão 6 a 8 metros de comprimento. Então, coisas impressionantes, né? Até hoje ninguém sabe como aquelas coisas foram colocadas lá. E Jesus dizia: vocês ficam impressionados com todas essas coisas? Tudo isso vai ser destruído, né? Então, a falsa segurança que as pessoas buscam neste mundo, né? Indo atrás de bilionários, indo atrás de pessoas muito ricas, ou até mesmo, né? Eu lembro quando tivemos aqui, né, o evento terrível dos ataques terroristas aqui nos Estados Unidos, né? E muitas pessoas imaginavam que era algo impossível. No fim de semana seguinte, as igrejas estavam lotadas, porque muitas pessoas achavam que era o fim do mundo, que era impossível atacar, né, o outro aqui nos Estados Unidos. Mas a gente precisa ter consciência de que as instituições humanas, elas são limitadas, por mais poderosas que elas pareçam. Elas são muito limitadas. E as pessoas facilmente, elas colocam toda a sua confiança em coisas humanas. Por isso, Jesus fala: vocês ficam impressionados com todas essas coisas? Isso tudo vai ser destruído. Como de fato foi, né, no ano 70 da nossa era, né? Ou seja, Jesus morre ali por volta do ano 30, 40 anos depois, o templo em Jerusalém vai ser completamente destruído
pelos romanos, aqueles mesmos que na noite de Natal nós vamos ver que o rei Herodes fica perturbado, né, quando vê ali a chegada dos reis magos, e a cidade de Jerusalém toda bajulando a autoridade romana, fica alvoroçada, enquanto o povo de Deus devia estar preocupado com a chegada do Messias, estava preocupado em simplesmente bajular seus próprios inimigos. Nós não devemos ser pessoas bajuladoras, meus queridos, de ninguém, ajoelhar só diante de Deus. Por isso, essas pessoas, né, que se mudam de país, vão para outro lugar, começam a desprezar seu próprio país, seu próprio povo, pessoas que vêm para um novo país, começam a admirar demais, né, e ao mesmo tempo começam ali a bajular. Bajulador é o pior tipo de pessoa que você pode lidar. Por isso, a gente ter a justa medida das coisas. E Jesus fala, né, vocês ficam admirados, isso tudo vai ser destruído, como de fato foi. Essa é uma das acusações que Jesus vai receber ali na sua crucifixão, né? Esse homem vaticina contra o templo, esse homem profetiza contra o templo, e com isso queriam argumentar que Jesus era inimigo da fé, e por isso é uma das acusações que são apresentadas contra ele. Ao mesmo tempo, as pessoas querem saber do futuro, né? Como daqui a alguns dias, vocês vão ver no dia 31, né? Tudo que é feiticeiro, todas essas pessoas adivinhas, elas vão à televisão e vão para prever o futuro, né? Isso vem de uma religiosidade muito antiga, coisas caducas, coisas vencidas e velhas, né? Onde as pessoas acreditavam que havia um destino, né? Ou seja, o que vai acontecer na sua vida é o destino que determina. Não importa as suas decisões, não adianta você ser justo, não adianta você ser trabalhador, não adianta nada. Se o seu destino foi isso é o que vai acontecer. Então os feiticeiros podiam prever o que ia acontecer, porque já estava determinado pelo destino. Isso é completamente diferente da fé, né? A fé nos ensina que o que vai ser no seu 2026, você já está plantando agora. O destino é uma doutrina que agrada muito as pessoas, porque tira a nossa responsabilidade. Então é muito fácil dizer, a pessoa com a qual eu me casei, foi o destino que me trouxe a pessoa com a qual eu me casei. Não, você que escolheu de acordo com a fé, é você que escolhe e determina o que está para vir. Então por isso é tão importante, né, a gente abandonar todas essas coisas antigas, né? Hoje há tantos jovens, né? Triste a gente ver jovens que acreditam em horóscopo, em todas essas coisas são muito velhas, todas essas coisas já foram superadas, né? A própria mente pensante dos filósofos, elas venceram esse tipo de pensamento, mas ainda hoje há pessoas que acreditam, né? Semana passada vimos Jesus expulsando os animais do templo, aquele comércio de animais do templo. Até hoje tem pessoas que acreditam em feitiçaria, sacrificam animais, fazem todas essas coisas. Jesus já expulsou essas coisas do culto. Então ele diz que o tempo que isso vai acontecer, isso não está revelado. Aqui nos Estados Unidos, no próximo mês passado, né, tantas pessoas acreditando que seriam já arrebatadas ao céu, e todas essas tolices, pessoas que volta e meia querem predizer o momento da vinda gloriosa. Isso não está revelado. Jesus não revelou, e ele manda: não sigais esta gente. Então é muito importante, né? Nós somos filhos de Deus, batizados, temos bastante atenção às instruções do Senhor. Louvado seja